O Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Bom, primeiramente é importante a gente entender o que significa Evangelho. Evangelhos são as boas novas de Jesus. Os Evangelhos narram a vida de Jesus, sua obra, seus milagres, seus ensinamentos, enfim, todo o seu ministério terreno até a sua ressurreição. Os livros que narram o Evangelho são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. São eles Mateus, Marcos, Lucas e também João. Bom, por que a necessidade de haver 4 livros narrando o Evangelho de Jesus? Porque os 4 livros eles narram pontos diferentes, narram a história de Jesus por perspectivas diferentes. Por exemplo, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos sinóticos. O que significa sinóticos? Sinóticos são evangelhos semelhantes, porque eles narram, na maioria das vezes, as mesmas histórias através de perspectivas diferentes. É como se eu tivesse a mesma imagem sendo observada através de ângulos diferentes. Mas o que diferencia o Evangelho de João desses 3 evangelhos sinóticos? Por quê? Nós sabemos que João é conhecido como discípulo amado de Jesus. João foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Cristo. Nós vemos logo nos inícios do Evangelho Pedro, Tiago e João pescando e ali a primeira chamada dos discípulos de Jesus e João estava entre eles. Bom, por ser o discípulo amado de Jesus, João estava mais próximo de Jesus. Ele estava em mais situações e, consequentemente, ele pôde apresentar uma outra visão a respeito do Evangelho. No início da história da igreja, no ano 70 depois de Cristo, houve a queda e destruição de Jerusalém. João foi o único dos 4 evangelhos que foi escrito após a queda de Jerusalém. E João, ele percebe que depois daquela tragédia em Jerusalém, muitos cristãos haviam sido persuadidos a acreditar em um evangelho um pouco diferente daquele de Cristo. Então havia a necessidade de se pregar o verdadeiro evangelho para que não houvesse heresias na igreja. Então, primeiro ponto, João era conhecido como discípulo amado de Jesus. Antes dele ser discípulo de Jesus, ele era pescador. Ele foi um dos que participou da maioria dos eventos narrados nesses 4 evangelhos. Inclusive, ele foi o único que acompanhou Jesus durante o seu percurso de peregrinação até o Gólgota. Ou seja, João ele traz uma apresentação mais de perto de quem Jesus é. E logo de início ele começa a falar sobre Jesus como sendo Deus, porque ele fala que no princípio era o verbo, ele fala sobre a encarnação de Deus, sobre Deus se fazendo homem, sobre Cristo sendo enviado a nós de maneira sobrenatural. João deixa claro que Jesus ele não foi criado por Deus, ele foi gerado por Deus, ele sendo homem, mas apesar dele ter nascido de uma mulher, ele já existia desde a eternidade. Então, João ele tenta passar isso de uma forma bem clara. Ele apresenta algumas características fundamentais que o distinguem dos outros. Também, por exemplo, quando ele começa a relatar alguns milagres que não haviam sido nem sequer comentados nos outros evangelhos. Principalmente alguns pontos que ressaltavam essa messiandade de Cristo como sendo Deus, porque ele relata milagres que nunca havia sido feito antes, nem pelos próprios profetas, como por exemplo, a cura de um cego de nascença, a cura de um leproso, enfim. João narra então de maneira sistemática e cronológica a vida e ministério de Jesus, a começar pelo seu primeiro milagre que foi narrado no capítulo 2, onde ele transforma água em vinho nas bodas em Caná da Galileia. E assim sucessivamente João vai narrando a vida e a história de Jesus. E ele encerra o seu livro afirmando que aquilo era apenas uma amostra, porque Jesus operou muito mais milagres do que haviam sido relatados ali. E ele fala que se tudo fosse
catalogado, não haveria espaço para tantos livros no mundo. Veja que interessante. Então é importante a gente ter em mente essas considerações iniciais para a gente estudar o livro de João.